vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre os Estados Unidos e como que os Estados Unidos se transformou na potência mundial que ele é agora, né? Nós falamos também um pouco sobre nova ordem mundial, né? A velha ordem mundial, que era aquela velha ordem bipolar, depois ali no período da Guerra Fria, e depois a nova ordem mundial, que tem ali as suas facetas de bipolaridade, de multipolaridade e de unipolaridade, tá? Tudo isso nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a China, porque dentro desse contexto, né, dessa nova ordem mundial, os Estados Unidos, ele é um país já consolidado, mas a China, ela vem nos últimos 40 anos, né? Quase nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, 40 anos para cá, a China tem conseguido alcançar aí um desempenho econômico muito interessante. E num modelo totalmente diferente daquele que era usado pelos demais países, certo? Então vamos ver aqui algumas características, tá? Para que nós possamos então compreender qual é essa característica da China, né? Por que a China se transformou numa potência mundial hoje? Hoje a China tem a segunda maior economia do mundo, né? De 30 anos para cá, a China saiu da 30ª posição e ocupou a segunda posição. Como que pode, né? Então nós vamos analisar aqui através dos slides que eu preparei para vocês, e qualquer objeção, qualquer dificuldade, vocês vão me pontuando, beleza? Não esqueçam aí de fazendo seus comentários, né? Não esqueçam de fazer as suas anotações e também não esqueça de deixar aí o seu joinha, beleza? Porque professor hoje em dia que não pede joinha não está sendo youtuber errado, beleza? Então o título da nossa aula é, né, China, ascensão no território, no cenário internacional, beleza, pessoal? Então vamos entender então primeiro como era a China antes do século até o século XIX. Vamos lá. Nosso primeiro slide, ele vai mostrar aqui para nós a dominação estrangeira e a revolução socialista na China, beleza? Então, até o século XIX, né, no século XIX, existia um movimento neocolonialista das potências mundiais, aí, no caso Grã-Bretanha, Estados Unidos, né, Rússia. O que era esse neocolonialismo? Era uma nova faceta do colonialismo lá do século XVI, do período das grandes navegações. Então, no século XIX, esse movimento neocolonialista, que ocupou ali uma parte da África e vai ocupar também uma parte da China, ele fez com que a China se transformasse em uma grande dependente dessas potências, sendo fornecedora de matéria-prima e grande compradora de produtos industriais. Como você já deve compreender, isso se chama balança comercial entre aquilo que o país compra e aquilo que o país vende, ok? Aquilo que o país compra e aquilo que o país vende. Então, dentro dessa balança comercial, um país que fornece matéria-prima, mas ele compra produtos industrializados, esse país sempre vai sair em desvantagem. A balança comercial desse país sempre vai fechar, vamos dizer, usar um português mais claro assim, sempre vai fechar em desvantagem, certo? Em prejuízo. Por quê? Matéria-prima, geralmente, são produtos com praticamente nenhuma industrialização, né? Produtos com nenhuma industrialização, eles têm baixo valor agregado, né? Então o país vende matéria-prima e compra produtos industrializados. Os produtos industrializados, por eles passarem por esse processo de industrialização, eles são
produtos aí de grande valor agregado. Então o país vende muitas coisas baratas, vamos dizer assim para vocês entenderem, e compra coisas caras, certo? Então o país ele sempre vai estar numa desvantagem econômica. E essa prática era comum, né? Desde o século XVI, as grandes potências mundiais faziam isso com os países chamados países subdesenvolvidos ou países que não eram industrializados, certo? Essa dominação estrangeira, né? Esse rendimento da China aos interesses estrangeiros, o que trouxe? Né? O que trouxe para o povo chinês? Trouxe aí um sentimento de revolta, né? Nesse período, a China ela era governada por um imperador. E, na verdade, esse imperador era mais uma figura assim, como eu posso dizer? Uma figura até meio que utópica, porque era um imperador que não costumava aparecer, e o país ele praticamente se geria, meio que se autogeria, né? Era um sistema, quase que um sistema feudal aí, vocês já têm estudado, já estudaram em história no ano passado, né? Então era um sistema quase que feudal que era vigente na China ainda já no século XIX, né? Que não era para ter, a maioria dos países estava aí rendidos ao sistema capitalista, né? O capitalismo comercial. Então, o que aconteceu, gente? Toda essa dominação estrangeira causou uma revolta em parte do povo chinês. Isso vai promover uma luta, né, nacionalista contra esses interesses estrangeiros, certo? Então nós vamos para o próximo slide. Nós temos então nesse contexto, né, em que se gera essa dominação estrangeira, os grupos nacionalistas que surgem, certo? Esses grupos nacionalistas eles vão se organizar já no século XX como um movimento aí de libertação nacional, certo? E aí nesse movimento nacionalista, desses grupos nacionalistas, um grande líder é o cara chamado Kai-shek, né? Parece até o cheque que a gente passa, que a gente usava, né? O Kai-shek ele é um dos líderes desses grupos nacionalistas. E ele agora, esses grupos nacionalistas, eles se unem com outro cara chamado Mao Tse-tung, que representa ali os socialistas. E os dois juntos vão lutar, né? Os dois grupos juntos, eles vão lutar para a libertação da China. E eles conseguem libertar a China aí do poder, né, da influência, da grande dominação estrangeira. Porém, logo quando eles conseguem essa libertação, quando eles conseguem efetuar essa libertação, eles acabam entrando em conflito, né? Mao Tse Tung e Kai-shek entram em conflito e quem sai vitorioso e assume o poder da China é o Mao Tse Tung. O Kai-shek ele vai para as Ilhas Formosas, né, que é onde hoje é o país de Taiwan, e funda ali o país de Taiwan, que é um dos tigres asiáticos que vocês vão ver mais lá para frente. Então quem assumiu o poder na China foi o Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung é uma figura muito proeminente e muito conhecida aí no mundo, principalmente por causa das suas ideologias comunistas, né, socialistas. Beleza? Então, nós temos aqui no slide, no século XX, os grupos nacionalistas chineses se organizam, dando início à luta de libertação nacional. E aí, no ano de 1949, os socialistas vencem a disputa pelo poder, liderados por Mao Tse-tung. Aí você pode pensar, poxa, professor Vitor, então Mao Tse Tung, né, um cara socialista, você já deve saber aí, nós já tínhamos falado algumas coisas sobre o sistema socialista que prega aí, vamos dizer assim, uma utopia de igualdade para todos, e assim por diante.
E aí você deve pensar, poxa, professor, o Mao Tse Tung então chegou ao poder, então a China entrou nesse processo já de avanço no cenário internacional. Não, muito pelo contrário, pessoal. O Mao Tse Tung, quando ele assume o poder, ele coloca assim em prática algumas reformas, né, como a reforma agrária, mas ele aplica o socialismo assim com veemência, né? Ele aplica o socialismo com veemência, ou seja, as pessoas agora tudo pertence ao Estado e as pessoas só têm ali o necessário para viver, para sobreviver. Só que nessa instituição dessas reformas, o que acontece? O Mao Tse Tung ele acaba cometendo alguns erros e esses erros trazem consequências terríveis para a China. Então, durante o governo dele, durante o governo de Mao Tse Tung, a população chinesa começou a passar por uma fome assim jamais vista. Né? Se antes, com a dominação estrangeira, a população chinesa ela tinha ali já uma certa dificuldade, depois da instituição do socialismo, eles passam a ter uma dificuldade extrema, certo? E aí você pode pensar, poxa, mas socialista, né? Eles têm ali o bloco, eles eram aliados então da União Soviética. E sim, para resolver esse problema da fome, eles têm que se aliar verdadeiramente à União Soviética. Lembre-se que o ideal de Mao Tse Tung era fechar a China para que não houvesse influência estrangeira. Então ele até se fecha num primeiro momento, como diz o nosso amado coordenador Marquinhos, no primeiro momento ele se fecha até mesmo para os ideais assim soviéticos, certo? Porém, depois dessa questão da fome, ele tem que aí aceitar ajuda, né, da União Soviética para resolver o problema da fome, beleza? No começo, Mao Tse Tung ele era chamado do pai do povo, né? E depois ele começa a gerar. Só que todas essas dificuldades vão gerando aí conflitos, né? Todas essas dificuldades vão gerando revolta na população, certo? E principalmente dentro do próprio Partido Comunista Chinês já crescia aí o movimento de uma ala que queria impor aí reformas, né? Reformas realmente que trouxessem o progresso para a China. Vamos lá? Quando Mao Tse Tung ele morre em 1976, essa ala reformista que eu já falei para vocês, que é a ala reformista do Partido Comunista Chinês, ela é liderada por um cara chamado Deng Xiaoping, tá? Esse cara é muito importante na história da China, tá? Eu associo, para não esquecer o nome dele, eu associo a Deng Xiaoping, tá? Então, Deng Xiaoping, ele assume o poder e ele sim vai conseguir e vai implantar reformas aí drásticas no sistema econômico da China, tá, pessoal? As principais alas que ele vai trabalhar é na ala econômica, ok? Então, após a morte de Mao Tse Tung em 1976, a ala reformista do Partido Comunista Chinês, liderada por Deng Xiaoping, assumiu o poder e implantou reformas na sociedade chinesa que a tornariam uma potência econômica. Essa imagem que eu coloquei no slide, pessoal, é uma imagem icônica do Deng Xiaoping fazendo uma visita aos Estados Unidos e participando de um rodeio, coisa que era fato que era impossível, né? No tempo aí do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung nesse momento devia estar se revirando no túmulo lá e vendo um líder chinês indo para os Estados Unidos, procurando fazer parceria com empresas americanas, né? Buscar investimentos para a China e participando de um rodeio, né? Que é uma cultura aí tipicamente americana, ok? Então, o que acontece? A partir da entrada de Deng Xiaoping no poder, a China começa então a ter aí características para avançar economicamente.
Então, que reformas foram essas, né, que o Deng Xaropinho fez? Né? Que tipo de reformas ele fez, professor? A China era um país pouco industrializado e dependia de comprar produtos industrializados de outros países. Só que, por ela não querer, né, relações até o período do Mao Tse Tung, ela começa então, até o próprio Mao, ele começa a investir nas indústrias. Mas com a tomada do poder, com a chegada ao poder do Xiaoping, ele então investe pesado no desenvolvimento industrial e na modernização da agricultura. Que a agricultura até aquele período ainda era uma agricultura totalmente rudimentar, né? Uma agricultura quase medieval. E aí também há um investimento, eu até grifei aqui para vocês, muito importante, um investimento em educação, ciência e tecnologia, tá, pessoal? Porque é isso que vai fazer esses investimentos, ele começa ali no ano de 1978, isso vai fazer com que, por exemplo, ali a partir de 1990, esses investimentos comecem a trazer retorno e a China comece a crescer aí a uma velocidade, tem o seu PIB crescendo aí a uma velocidade gigantesca, jamais vista por nenhum outro país do mundo, certo? De 1990 até 2000, o PIB chinês cresce 10% ao ano, né? E aí depois de 2010 a 2016 vai crescer 8,6%. Uma das principais características e que vocês precisam saber sobre a China são as zonas econômicas especiais, tá, pessoal? Essa acho que foi a principal criação, né, a principal medida tomada pelo governo chinês que proporcionou a China crescer economicamente dessa forma. A China ter essa ascensão, essa projeção internacional que tem hoje. Então vamos lá. O que são as zonas econômicas especiais? Né? As zonas econômicas especiais, elas são zonas que permitem o recebimento, né, de investimentos estrangeiros. Lembra que o Mao Tse Tung e o Kai-shek lutaram para exterminar a dominação estrangeira da China? Agora o Xiaoping ele vai fazer com que tenham áreas na China, né, áreas aí próximas à costa leste, né, da China, a parte oriental do continente chinês, essa parte que está aqui no slide aqui, certo? Nesse mapinha aqui, tá vendo? Essa parte de rosinha um pouco mais escuro. Essa é a parte mais populosa da China e também a parte que estão aí as principais zonas econômicas especiais. Por que justamente aqui? Justamente por causa da proximidade com o mar. Nós sabemos que o transporte aí de navios, o transporte pelo oceano é um dos transportes mais viáveis, né, mais rentáveis. E também é uma área que tem um clima bastante favorável, né, tem uma oferta bacana de água, então tudo isso tem relação. Vamos lá. Então, o que aconteceu? O Xiaoping ele criou essas zonas econômicas especiais para que os países estrangeiros então viessem e instalassem as suas indústrias nessas áreas, né? Trazendo automaticamente capital estrangeiro para a China e também gerando empregos para o povo chinês. Então, dentro dessas zonas econômicas especiais, pode-se dizer que há aí um capitalismo, né? As pessoas trabalham nas empresas, as pessoas recebem os seus salários, tem aí um direito à propriedade, mas também o governo chinês reduziu os impostos, né, para os estrangeiros poderem vir, investiu em infraestrutura logística, ou seja, portuária, aeroportuária, rodoviária, né, investiu em todas essas questões, tá? Então investiu nessa questão logística, investiu também em saneamento básico, né, na questão da água e tal, investiu em comunicações e aí promoveu facilidades tanto de exportação como importação. A China é o maior exportador do mundo e também é o maior importador, né? Então a China vende muito hoje, mas também compra muito, isso nós vamos ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, zonas econômicas especiais são áreas, vamos dizer assim, áreas de capitalismo dentro da China, certo? Socialista.
Mas nós vamos ver que isso não se chama capitalismo. Nós vamos ver que o socialismo da China ele vai receber um nome diferente. Vamos ver qual é. Ó, guardem esse nome, pessoal. Socialismo de mercado, tá? O socialismo de mercado é o socialismo que a China pratica, tá? Então tem essa conotação de socialismo, socialismo na parte política, principalmente, né? Na parte social, mas capitalista na questão econômica, principalmente nas zonas econômicas especiais. Então, tem aqui, o slide está dizendo, os dirigentes chineses deram o nome de economia socialista de mercado ao modelo implantado no país, que se caracteriza pela forte presença de empresas estatais, ou seja, as empresas estatais elas dominam aí principalmente a indústria de base, né, a indústria de matéria-prima, e as empresas de capital estrangeiro elas fazem a transformação dessa matéria-prima dentro do território chinês, certo? Então tem essa questão. Antes essa transformação era feita fora do território chinês, depois a China tinha que importar esses produtos feitos com a sua própria matéria-prima. Então hoje essa transformação dessa matéria-prima, a China é um grande produtor de ferro, um grande produtor de diversos minérios importantes aí, principalmente para a indústria tecnológica e para a indústria de construção civil, e aí agora tem essa transformação dentro do seu território, o que vai causar aí um aumento gigantesco no seu PIB. Beleza, pessoal? Então, a economia socialista de mercado, ela se caracteriza pela forte forte presença de empresas estatais associadas ao capital estrangeiro, né? O dinheiro estrangeiro. Capital, lembre sempre, dinheiro, tá? E pela centralização do poder político por Partido Comunista Chinês. Você pode pensar, professor, então eu quero ir morar na China. Tudo bem você querer ir morar na China. Porém, nós vamos ver que a política, o sistema político na China ainda é muito duro, tá? Então nós temos aqui no slide que eu coloquei para vocês as características, né, do socialismo e do capitalismo dentro da China. Então, o socialismo, a política, PCC aqui não é o partido primeiro comando da capital, que se fala aqui no Brasil, tá? É Partido Comunista Chinês, é um único partido. A educação ainda é fortemente influenciada pelo socialismo. A saúde, o número de filhos, lembro que tinha aquela política do filho único, hoje já não está tão vigente, né? E o acesso à mídia, isso a gente vai ver no próximo slide. E o capitalismo, né? Nós temos aí as zonas econômicas especiais, nós temos os baixos impostos e assim por diante, beleza? Vamos continuar. Olha só, a economia foi aberta, mas sem democracia. Então, a estrutura política na China é autoritária e ditatorial, certo? Não tem liberdade de expressão, escrita ou falada, ou seja, a imprensa, você não tem direito de publicar qualquer coisa na sua rede social, você tem punições grandes aí. E a internet está sob o controle do governo, né? Grupo de cheat post lá, pode esquecer, né? Só pode aí tá se manifestando se for favorável ao governo, né? Bem tranquilo. Olha a imagem que eu coloquei para vocês, é uma pessoa aí sendo torturada, né? Foi torturada aí por causa de se manifestar contra o governo chinês, beleza? Então a liberdade é tranquila lá, né? Quem morar na China pode ir, eu prefiro o Brasil ainda. Vamos lá, vamos concluir, pessoal. E aí eu falei da China, mas não mostrei nada que pudesse aí falar, nossa, a China cresceu mesmo. E aqui eu tenho um gráfico da evolução do PIB, tá, pessoal? Da 30ª economia para o segundo maior PIB do mundo, é um avanço muito grande em muito pouco tempo. Como eu já falei para vocês, o crescimento do PIB é de 10% ao ano, né, de 1990 a 2000, e 8,6% ao ano de 2000 a 2016. O que favoreceu esse crescimento? As reformas feitas pelo Xiaoping, certo? Essas reformas elas trouxeram investimentos grandiosos, vultuosos em educação, pesquisa científica e pesquisa tecnológica. Hoje
a China colhe os frutos desse investimento, beleza? Lembrando que hoje, né, a China é governada por um cara chamado Xi Jinping. Nós vamos ver um pouquinho sobre ele na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Vamos lá finalizar nossa aula, que já deu tempo. Então, na próxima aula, nós vamos ver aí algumas características da economia chinesa na atualidade, tá? Como é a importação, como é a exportação, que tipo de produtos a China importa e exporta. E vamos ver também sobre as relações econômicas Brasil e China dentro do BRICS, tá? O BRICS pode ser chamado aí um bloco econômico, né? Não é bem assim, é um grupo de países, tá? Que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Então a China ela tem essa relação com o Brasil muito estreita, né? A China é o país que mais compra do Brasil, então nós temos aí tem uma grande importância na economia brasileira, beleza? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Mandem, gente, as dúvidas, né, no nosso grupo do 8º ano, mandem no grupo do WhatsApp, mandem aí no grupo do Facebook, e espero que vocês estejam bem, se cuidando, continuemos aí firmes e fortes, que se Deus quiser tudo isso logo logo vai passar, tá bom? Tô morrendo de saudade. Não esqueça de acessar a plataforma nos próximos dias, que vai ter todas as atividades de geografia vão ser pautadas nessa aula, tá bom, pessoal? Vai ter ali o material escrito e vai ter também a aula disponível para vocês, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, estou com muita saudade, fui!